Atos 16, verso 25 e 26 diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, por favor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Diga assim comigo: oravam e cantavam louvores a Deus. Guarda essas duas palavras, orar e cantar. Diga: orar e cantar. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos quantos creem. Digam graças a Deus. Diga assim comigo: oração e adoração move a mão de Deus. Diga assim comigo: quando eu oro e adoro, Deus faz aquilo que eu nem imagino, e será melhor do que eu possa pensar. Amém? Pai, no nome de Jesus, fala conosco nesta noite, nos direciona, nos conduz. Estamos debaixo do teu governo, propósito, querer e domínio. Que tudo aqui falado seja debaixo do teu Espírito e conduzido pelo Senhor. Todas as vozes que clamam a ser ouvidas, menos a sua, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos nos alinhar com aquilo que o Senhor vai falar. Outras vozes para nós não interessa, porque as vozes clamam ao Pai ser ouvida, mas para nós interessa a sua voz. Então fala conosco esta noite, até porque essas pessoas que estão aqui não vieram aqui para ouvir o que eu tenho para falar, mas vieram aqui para ouvir o que o Senhor tem a lhes falar. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora cerca esse lugar debaixo da tua unção, fala conosco, nos direciona, que toda mente, coração esteja agora disponível para receber a tua boa e poderosa palavra. Eu tenho certeza que assim sendo, nós seremos avivados, transformados, levantados e viveremos a tua vontade, propósito e querer, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos como igreja, e agora nós nos colocamos na dependência do teu agir, do teu mover. Então trabalha, opera e move tudo aquilo que se levanta e se opõe contra nós, caiam por terra, em nome de Jesus. Quantos creem, digam graças a Deus. Diga glória a Deus. Pode se assentar dando glória a Deus. Queridos, eu preciso da sua atenção, porque eu quero falar para você algo poderoso. Quando a gente lê aqui, a gente vai ver uma história muito magnífica, poderosa, que acontece com Paulo na cidade de Filipos, na Macedônia. A gente vai olhar e a gente vai descobrir, lendo a história, que Paulo é um grande personagem, foi alguém que foi escolhido por Deus para fazer a diferença na sua época, na sua geração, para alcançar outras nações, alcançar os gentios. Quando a gente começa a olhar, você vai descobrir que no capítulo anterior, um pouco antes, você descobre que Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Olha aqui para mim, porque eu vou te explicar algo muito importante para você entender, para a gente entrar aqui no texto. Você vai entender que a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai com um companheiro chamado Barnabé. Barnabé e Saulo e Paulo, eles estão viajando, estão fazendo a primeira viagem missionária. Eles vão, eles têm sucesso, êxito, acontece alguma coisa quando eles retornam, e eles, por causa dessa viagem, tem um camarada na história que se chama Marcos, ou João Marcos, como você queira. Ele vai gerar um transtorno na visão dos dois, e eles vão se separar. E a gente percebe que Paulo vai se separar de Barnabé, e a gente precisa entender, a primeira coisa que fica clara para nós aqui é que eles vão se separar, mas a obra de Deus continua através de Paulo. Você percebe que a gente precisa estar atento e precisa estar sendo direcionado e conduzido, é que existem pessoas que vão ficar conosco, vão caminhar conosco até uma altura da vida. Então o que a gente percebe é que Paulo vai perder o seu companheiro de missão aqui. Ele vai perder o seu companheiro de viagem missionária. Ele faz a primeira viagem missionária, mas a segunda ele não vai ter mais a companhia deste homem chamado Barnabé, mas aquele que o chamou, aquele que escolheu, aquele que o levantou, aquele que um dia o encontrou, vai continuar caminhando com ele através do Espírito Santo de Deus.
queridos, a gente precisa estar muito ciente, claro, porque a gente vai entender aqui o que vai fazer a diferença nessa próxima viagem de Paulo. Não é a presença de Barnabé, até porque agora nessa segunda viagem ele encontra um outro companheiro chamado Silas, que vai ser preso com ele. Então você percebe que muda o companheiro, mas aquele que o chamou ainda continua com ele. Eu quero que você entenda, pessoas entram na sua vida e pessoas saem da sua vida, mas o que a gente precisa estar atento é que aquele que nos chamou, nos vocacionou, que nos escolheu, precisa estar conosco todo o tempo da nossa vida. Tem alguém que entende isso? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Então Paulo, ele vai seguir para a sua segunda viagem missionária com Silas. Quando ele tem na mente, no coração de ir para a Ásia, isso é muito importante a gente falar. Ele tem a intenção, ele está montando o cronograma, ele quer ir para a Ásia para alcançar o povo. De repente, o Espírito do Senhor diz para ele: você não vai para a Ásia. Ele vai dizer: tá bom, eu não vou para a Ásia. Aí ele coloca no coração dizendo o seguinte: eu vou para Bitínia. Aí o Espírito Santo de Deus se manifesta mais uma vez e diz para ele: você não vai para Bitínia, você vai para onde eu quero, eu que mando, eu que governo, eu que domino. Queridos, como é bom a gente estar debaixo desse governo, como é bom a gente poder ser direcionado, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nos chamou. Tem por acaso, eu estou sentindo Deus aqui esta noite. Tem alguém que entende que é bom caminhar e viver debaixo da vontade daquele que te escolheu e sempre tem o melhor para a sua vida? Tem por acaso que entende isso aqui esta noite? Pois bem, então, queridos, ele pensa em ir para a Ásia. Deus diz: você não vai. Ele quer ir para Bitínia. O Espírito Santo de Deus diz para ele: você não vai, também me impede. Depois você lê toda a sua casa, capítulo 16. Mas aí ele tem uma visão, e quando ele tem a visão, Deus vai orientá-lo para onde ele deve ir, gente. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso, porque todo mundo que é chamado por Deus precisa ser orientado por Ele. Você sabe por que muita gente está se arrebentando por aí? Porque está seguindo o caminho sem orientação de Deus, está fazendo muita coisa sem a direção de Deus, porque tudo aquilo que Deus direciona para você, por mais difícil que seja, Ele vai garantir para você o milagre e a vitória. Pois bem, aí aparece um varão, ele tem uma visão de um varão vestido com roupa da Macedônia, e esse varão faz um clamor para ele, diz: passa a Macedônia e ajude-nos. Está pedindo ajuda. Ele entende, ele diz: o Senhor quer que a gente vá para a Macedônia, Ele quer que a gente vá para esses lados, e ele vai parar numa cidade chamada Filipos. Ele vai parar, ele vai constituir a igreja aqui, e quando ele chega nessa cidade, tem uma mulher, que ela é de Tiatira, é uma mulher que chama Lídia, e ela é vendedora de púrpuras. Ela vê Paulo, ela vê Silas, ele fala do amor de Cristo, fala do Evangelho, ali Deus já começa a fluir através da vida dele. Como é bom ser governado e orientado por Deus, porque o que Deus vai falando, Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo caminhos, e Ele vai fazendo o milagre acontecer. Ele encontra essa mulher perto do rio, ele fala, ela recebe, a casa dela e toda a família dela é batizada, e o nome do Senhor é glorificado. Paulo está animado, e a palavra do Senhor vai continuar nos informando, Lucas aqui, que ele tem um hábito de orar. Glória a Deus, porque quem tem o hábito de orar, ele está sempre orando, e todas as vezes que é no horário de oração que Paulo e Silas vão orar, eles encontram uma mulher, eles encontram uma moça que infelizmente está sendo subjugada, escravizada por esses espíritos imundos. Se você perceber, você vai ver que no Antigo Testamento não tinham tantas manifestações assim. Você vai perceber que a coisa aflorou e ficou muito escancarada quando Jesus nasce. Aí o inferno se levanta e começa a usar pessoas. Você vai ver muitos personagens, muitas pessoas aqui sofrendo, o Senhor expulsando legiões, o Senhor mandando espírito de enfermidade. Mas eu quero dizer para você, se o inimigo se levantou, é porque ele sabe que o Salvador chegou para mudar a vida e o rumo de todo o povo. Levanta a mão, diga glória a Deus. Quando Jesus nasce, o inferno se levanta e diz: eu vou parar a obra desse Jesus, eu vou parar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus veio com um propósito, e quando Jesus veio com um propósito, não tem inferno, não tem principado, não tem legiões, não tem hostes da maldade, não tem espíritos imundos que se opõem a ele. Vai se levantar, mas não vai ficar em pé, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que se levantou para salvar fez o que tinha que fazer. E depois, pastor, ele levantou a igreja primitiva, e a igreja primitiva se posicionou também. Muitas pessoas começaram
começaram a ser curadas, libertas, abençoadas. E esta mulher, um caso aqui, ela estava na praça, lá nessa cidade, e ela estava em Filipos, e ela era usada, coitada, tanto pelos seus senhores que lucravam com ela, além dela ser usada pelos seus senhores, ela era usada por um espírito conhecido como espírito de Pitom. Ela tinha revelação, ela tinha um espírito de adivinhação. E aí quando ele passava, Paulo e Silas, ela dizia o seguinte, guarda o que eu vou falar, que vai ser importante. Ele, Paulo e Silas, e de repente ela gritava: eis aí vão homens de Deus, vão aí pessoas que estão pregando, vão aí homens de Deus. E isso vai acontecer por alguns dias, até que Paulo um dia decide, depois de muitos dias, parar e repreender esse espírito maligno. Pastor, mas por que ele fez isso? Porque às vezes o inimigo quer ficar falando para nos inflamar, para nos inchar, para a gente querer ser o que não é. Então aquela mulher estava gritando em praça pública: eles são homens de Deus. O diabo sabe que a gente é homem de Deus, os céus também sabem que você é homem de Deus, mas isso não pode subir no seu coração. Eu vim aqui hoje profetizar que o Senhor nos dê graça e humildade para entender que tudo que nós temos e fazemos é por Ele, é através dEle. Aleluia, levanta a tua mão e diga glória a Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: que o Senhor te repreenda. Quando Ele repreende, ela é liberta. Agora o lucro foi embora. Agora os camaradas que ganhavam com ela, coitada, que era escrava, o espírito de Pitom, ficam irados, chamam as pessoas e diz que tem homens pregando outra coisa contrária e atrapalhando os lucros. Eles pegam Paulo e Silas, diga Paulo e Silas, seguram eles com brutalidade, levam ele no meio da praça, arrancam as roupas, rasgam as suas vestes, os levam à força. Paulo e Silas não falam nada. Agora a pergunta que se faz: é gostoso, é maravilhoso quando você começa a transitar no que Deus falou e começa a fluir, como aconteceu com Lídia aqui, que toda a sua casa, ela e a sua família se entregaram a Jesus depois de Paulo e Silas pregar a Cristo. Mas agora, depois de expulsar esse espírito de Pitom, de repente eles estão na mão de pessoas, de algozes, que estão com ódio e raiva e querem destruí-los. A palavra do Senhor nos informa, Lucas aqui, dizendo que eles são espancados no meio da praça. Imagina a vergonha, o próprio de alguém que está transitando, caminhando em obediência a Deus e de repente está pagando muito caro por isso. Eu vim aqui hoje como profeta de Deus para profetizar para algumas pessoas. Não se preocupa, tem gente que precisa entender que quando estou submisso àquilo que Deus manda eu fazer, vai ter dias bons, mas também vai ter dias difíceis. Tem dia que você vai ver Deus fazer tantos sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida, porque Ele é Deus, Ele é bom, o Espírito Santo de Deus trabalha. Mas existem dias que parece que o negócio vai dar todo errado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: pode até parecer que vai dar errado e comece a dar errado, mas no final o Senhor reverte tudo isso e o nome dele vai ser glorificado. Então eles estão apanhando, eles estão ali colocados em praça pública, eles estão chicoteados, começam a tomar varas nas costas. Agora imagine os vergões descendo sangue, eles estão machucados. Agora pensa comigo, eles não fizeram nada de mal, eles só estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. E mesmo assim eles são levados à prisão pública na época em Filipos. E quando eles são levados, são assim, que eles estão temendo, e que são levados, e quando chega lá e diz assim para o carcereiro: chega aqui você. O carcereiro chega e diz assim: esses dois camaradas, eles estão machucados, estão feridos, mas os leve para a prisão, ou pelo cárcere interior. O que é isso? Na época da cultura, você vai entender se você estudar. Existia o cárcere que era exterior, existia o cárcere interior. O cárcere exterior que ficava na frente eram pessoas que não eram perigosas. Lá eles podiam caminhar, lá eles podiam andar e podiam receber visita de alguém que fosse visitar. Mas o cárcere interior era para alguém de alta periculosidade, e eram levados lá. Ela era mais fria, ela era no fundo, ela era ali, e quando colocava ali, queridos, alguém que era colocado ali era aprisionado com correntes nos pés, era colocado nos troncos. Agora imagine você, alguém que é levado, não fez nada e é levado num nível mais complicado de humilhação, mas não tem problema, porque Paulo e Silas sabem que quem chamou, que quem
escolheu é o Senhor dos exércitos. Aí Paulo e Silas não estão entendendo nada. Os prisioneiros que ouvem, penso que quando eles chegam lá são entregues nas mãos do carcereiro e diz qual é o delito e qual é o crime desses dois homens que estão machucados e sangrando, com as costas feridas, estão sem roupas, estão aí todos machucados e feridos. Imagino que alguém grita e diz assim do carcereiro, os guardas diz assim: olha, eles estão falando desse Cristo. Imagino quem ouve falar de Jesus, os outros prisioneiros dizem: olha, estão fazendo a vontade desse tal de Jesus aí, estão pregando por esse homem, e olha o pago que se tem. Mas Paulo e Silas sabem quem serve, Paulo e Silas sabem quem estão pregando. E aí que eles imaginam que os prisioneiros dizem: está dando tudo errado, e aparentemente na verdade estava. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito clara que esta noite: Paulo e Silas não sabia, mas o Deus que havia escolhido e chamado já tinha um plano na vida deles, e além de tudo isso ia fazer algo maior e melhor do que ele imaginaria. E às vezes a gente não entende isso. A gente acha que por obedecer a Deus tudo vai dar certo todos os dias. Às vezes a gente toma surra, às vezes lançam a gente em alguns lugares que a gente aparentemente não merecia estar. Mas eu vim aqui hoje como profeta para te dizer: não se preocupa não, se você obedece e segue esse Jesus Cristo, Ele vai operar ao teu favor e o nome dele vai ser glorificado e vai ser exaltado. Não entra na nossa cabeça isso. Aí eles são levados no cárcere interior, para não ficar simples, prende nos troncos os pés. Agora imagine dois homens com as costas machucadas, cheios de hematoma, com dor, uma situação dessa, num lugar fedido, escuro, complicado, e além de tudo isso, com os dois pés no tronco. E quando você estuda, amarrado com correntes, as pernas assim abertas, imagine a dor. Eles estão ali. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Agora eu penso que já vai avançando as horas e perto da meia-noite, aonde eu li com você. Paulo e Silas surge uma conversa no meio da escuridão. E a conversa que surge não é de reclamação nem de murmuração. A palavra que nasce no meio dessa escuridão, nesse tempo difícil, guarda o que eu vou te falar. Não é dizer o seguinte: olha o que deu a gente honrar e obedecer ao Senhor. Olha aí, Paulo, quem mandou a gente decidir obedecer a Deus. Olha aonde a obediência nos trouxe. Você não vê momento nenhum no texto Lucas informando sobre isso. Uma coisa me dá uma lição muito poderosa aqui esta noite. Paulo e Silas estavam nessa situação, mas eles conheciam quem era o Cristo que eles pregavam de verdade. Então você percebe que eles tinham aparentemente tudo para reclamar, para murmurar. Eles tinham todos os motivos humanos do mundo. Mas eu glorifico, olha aqui para mim, porque eu vou falar algo sério para você. Embora aparentemente aos olhos humanos eles tinham tudo para reclamar, eles eram espirituais. É aí que vai ter a diferença de quem é crente carnal e quem é crente espiritual. Embora eles não estejam entendendo muita coisa, mas eles sabem que o Cristo que eles servem nunca perdeu o controle, o domínio e o governo de nada. Então eles estão ali e de repente, penso que Paulo diz para Silas o seguinte: Silas, as horas estão passando, nós estamos com dor, eu estou com dor aqui, estou machucado, filho de você, minhas pernas estão dando cãibras, e eu estou aqui também com muita dor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que a gente sabe. O que a gente vai fazer, ô Paulo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e nós vamos adorar. Não entendeu não? Nós vamos orar e nós vamos adorar. Porque quando a gente fala aqui, aparece esse verbo aqui, essa palavra, oração e também adoração, e me chama a atenção. Você percebe que quando se fala de oração, se fala de dependência. Quando ele está falando de oração, ele está dizendo: nós dependemos, Silas, de Deus. Nós estamos numa situação que é só Deus para intervir, para agir, para operar, para manifestar e para trabalhar. E outra coisa,
Quando a gente ouve a palavra adoração, está associada à confiança. Então, se a oração fala da dependência, a adoração fala da confiança. Se a oração a gente depende que só Ele pode fazer o que tem que ser feito, mas quando a gente adora, a gente está dizendo: eu não estou entendendo, mas estou te adorando. Eu não estou compreendendo, mas estou te adorando. Eu não sei o que porque estou passando por isso, mas estou te adorando. Tem por acaso alguém que entende isso esta noite? Queridos, isso é muito importante. A gente entender duas coisas aqui. A oração mostra a dependência, e a adoração, pastor, a confiança no Senhor. Tem por acaso alguém que está interessado em orar e adorar? E levanta a tua mão e diga: glória a Deus. Você já viu, Márcio, que tem pessoas que só querem orar e cantar depois que as celas se abrem, depois que o terremoto acontece? Você percebe? Olha a lição, e eu quero falar isso para você aqui. A gente está tendo lição dia após dia, semana após semana. O Senhor tem gritado em alto bom som para nós ouvirmos. Eles são exemplos de homens e mulheres de Deus aqui em Atos, pessoas que estão posicionadas. Você vai perceber, vai ficar claro e nítido aqui. Tem muita gente que age ao oposto, ao contrário que a palavra de Deus diz, não vai funcionar. Tem gente que diz assim: eu estou nessa situação, mas se Deus abrir as celas e me tirar dessas trancas, e me tirar os pés do tronco, aí eu vou orar e aí eu vou adorar. Não é assim que funciona, meu filho. Perceba que não foi o terremoto que fez Paulo e Silas orar e adorar, mas foi a oração e a adoração que fez o terremoto acontecer. Porque quando você entende, se eu começo a orar e adorar, Deus se manifesta e Ele abre as comportas dos céus, e aquilo que me aprisionava, aquilo que me doía, aquilo que me machucava, vai se abrir, e eu serei liberto no nome do Senhor. Pois bem, então a gente aprende uma lição aqui. Eu quero que você entenda, e olha aqui para mim, eu estou dizendo por amor. Paulo e Silas não esperam as coisas estarem boas para orar e para adorar. As coisas vão ficar boas, ainda estando ruim, porque eles oraram e clamaram no momento de dificuldade. Tem gente que ainda não aprendeu isso. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui: você quer que eu abra a porta, você quer que eu faça, você quer que eu intervenha, que eu opere? Mas você vai ficar como nessa situação? Está difícil? Você vai adorar, vai orar, ou você vai ficar aí de boca calada? Nós precisamos entender, gente, escuta, que quando há um acionamento na terra, escuta, e eu vou falar isso para você entender muito bem claro, muito bem claro. Você não vai sair daqui sem dúvida, você vai sair sem dúvida daqui hoje. Enquanto eles estão ali fazendo a obra, Deus está vendo. Enquanto eles expulsam o espírito imundo dessa moça que não fala o nome dela, eles são pegos, rasgam as roupas, eles estão apanhando, Deus está olhando dos céus. Enquanto eles são levados à prisão, chega lá, são apresentados ao carcereiro e diz: guardem eles bem, não guardem eles na prisão exterior ou na cela exterior, guardem eles na interior, lá no fundo, e prendam os pés em troncos, para que eles não tenham visita e para que eles não tenham acesso para caminhar. Mas enquanto eles estão aprisionados, enquanto humanamente é proibido visita para Paulo e Silas, a oração que eles têm, a adoração que eles têm, faz aquele que é poderoso se manifestar. Você sabe porque tem gente que ainda está aprisionada, sangrando, está... Irmãos, eu vou falar, posso falar ou não? Está trancado em algumas situações e não abre. É porque está esperando a coisa mudar para depois orar e adorar. Não é assim que funciona. Se você quiser ver a situação mudar, muda você primeiro. Começa a orar, começa a adorar. Não estou entendendo, mas estou adorando. Não estou compreendendo, mas estou adorando. Não sei como está acontecendo, até porque, deixa eu só falar um segredo para você. Paulo e Silas não tinham noção que Deus... Fala, Deus. Paulo e Silas, Marcos, não tinha noção que Deus faria naquela noite. Eles estão com as costas feridas, estão com os pés nos troncos, estão na escuridão, mas eles decidem acionar os céus através da oração e da adoração. Nunca na cabeça deles Deus se manifestaria daquele jeito, até porque tem exemplos aqui que veio antes de
Pedro. Aí você vai me perguntar: pastor, Deus não poderia mandar um anjo? O anjo desceria lá e livraria-os, tiraria os pés dos troncos, lógico, abriria as celas onde os dois estão, e os dois sairiam e iriam embora. Poderia. Aí você vai me perguntar: pastor, por que o Senhor não fez assim como fez com Pedro? Não sei, só sei que ele fez do jeito que tinha que ser feito. Quem manda é ele, quem domina é ele, quem age é ele, quem faz é ele. Imagino que Paulo e Silas não tinham noção que Deus ia fazer. Deus ia mandar um terremoto. Eles não estavam orando por terremoto, eles estavam apenas adorando e orando. Mas quando eles estão orando e adorando, Deus decide fazer algo poderoso, que não fez no capítulo 12, porque no capítulo 12 envia um anjo, vai lá e livra Pedro da prisão, mas ele vai trazer um grande terremoto. Deus fez algo que só ele podia fazer. Sabe por quê? Porque enquanto tem alguém dizendo: eles não vão receber visita, vão ficar trancados, vão pagar o preço com as costas feridas, o Deus dos céus ouviu a oração e a adoração de dois homens que disseram o seguinte: eu ainda te adoro, eu não entendo, mas ainda te adoro, eu não entendo, mas ainda te adoro, eu não sei o porquê nós estamos aqui, mas o propósito Deus tem. Eles não tinham noção. E eu quero dizer para você que quando Deus tem algo na nossa vida, a gente não pode ficar reclamando nem murmurando. Posso dar um conselho hoje? Vai orando e vai adorando, porque quando você ora, mostra a dependência. Dependo de ti, não dou conta. Mas quando você adora, mostra a confiança. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor tem domínio, o Senhor tem domínio, e fará algo maior e melhor do que eu possa pensar ou imaginar. Isso é lindo. E aí escuta, eles começam a orar e adorar. Diga: oração e adoração. Trouxe algo que nem eles imaginariam. Posso te dar um conselho? Olha aqui para mim, gente, eu quero falar uma coisa para você. Tem gente querendo abrir, insistir na força, na marra, abrir as portas, abrir as prisões. Já tem aprisionado alguém da sua casa, da sua família. Não, pastor, eu vou mudar na força, você não dá conta. Aleluia. Até porque Deus mandou aquele terremoto para salvar uma família, para salvar uma família. Porque aquele terremoto não abriu só todas as celas das prisões aquele dia infeliz. Não arrancou só os pés de Paulo e Silas do tronco, quebrou as correntes, mas quebrou o coração de um carcereiro, que ele possuía a chave, e na capacidade, no intelecto dele, se precisar libertar algum prisioneiro, eu vou de cela em cela e abro uma por vez. Então na mente dele eu tenho todas as chaves, o carcereiro tem a chave de todas as celas. Então se tiver ordem de alguém que vem lá de cima, das autoridades humanas, eu pego a chave da cela tal que é para liberá-lo, eu abro ela. Se precisar abrir 3 celas, eu abro uma de cada vez para soltar detentos distintos. Mas a ordem que vem do céu não abre uma por vez. A ordem que vem do governo, que vem de quem comanda, abre uma cela por vez, e o carcereiro é limitado. Mas o poder de Deus abre todas as cadeias, quebra todos os milhões, é tudo de uma vez. Não entendi, pastor? Aquilo que os céus vai fazer para você não precisa ser um por vez, vai fazer tudo de uma vez. Levanta a tua mão. Não tem gente que não entendeu isso. Aleluia. E aí, quando eles estão orando e eles estão adorando, Deus envia um terremoto. E esse terremoto que vem não por causa do comando do governo, mas vem por causa do comando dos céus. É um comando dos céus que virá ao teu socorro. Deus está gritando aos meus ouvidos: haverá um comando dos céus que vai abrir todas as portas e prisões de algemas. Levanta a mão e diga: glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo aqui. Não queira você abrir, insistir as coisas, irmãos. Eu tenho falado, a gente precisa ser inteligente o suficiente. Eu tenho orado muito. Não adianta a gente querer vencer na carne, a gente precisa vencer no espírito. A gente precisa levar a guerra para o alto. Perceba aqui que, humanamente dizendo, Paulo e Silas estavam aprisionados numa prisão, um cárcere interior, com os pés no tronco. Mas quando eles adoraram
adoravam, eles levaram a guerra para o alto. Deus diz: agora eu vou intervir, agora eu vou operar, agora eu vou manifestar. E quando Deus decide se manifestar, Ele vem trazendo resposta, Ele vem fazendo coisas que você nem imagina. Posso te dar um conselho? Vai adorando e vai glorificando ao Senhor. Não entendo, mas te adoro. Não compreendo, mas te adoro. Eu sei que o Senhor é Deus na minha vida. Se o Senhor permitiu eu chegar aqui, estar nessa situação, mas o Senhor é poderoso para me tirar dela. Eu não vou reclamar, eu vou adorar, eu vou orar, e o milagre vai acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha saúde. Deus vai colocar tudo no lugar, e tudo aquilo que aprisionava vai cair por terra no nome de Jesus. Vai cair por terra. E agora encerra para a gente. Deus faz o que Paulo e Silas nunca imaginariam. Diga assim comigo: quando eu oro e adoro, em tempos de dor, de escuridão, de aflição, de vergonha, o meu Deus, o meu Senhor, traz respostas muito melhor do que eu imagino. Enquanto eles estão ali no meio da escuridão, Deus está do alto dos céus olhando. Depois que eles tomam uma atitude na terra, diga na terra, eles começam a orar e começam a adorar, mostrando dependência e confiança. A oração e a adoração vai subindo. Eu não entendo gente que não aprendeu a orar e não gosta de adorar, gente. Pastor, eu acho que eu não preciso orar. Não ore para você não, você vai. Não, pastor, eu não preciso adorar. Adore para você ver o que vai acontecer. Tem gente que insiste em ficar com as portas trancadas, as celas trancadas, sendo humilhado. Mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus para dizer para você: comece a movimentar no mundo físico através da sua oração que move o mundo espiritual. E aí Deus ouve dos céus, eles estão apanhando, Deus está em silêncio, eles estão sendo lançados na prisão, no cárcere interior, Deus está vendo, está trancando os pés no tronco com correntes, Deus está vendo. Está tudo em silêncio, Deus está vendo. Quase a meia-noite, quase. Quando eles decidem fazer alguma coisa, Deus decide operar o milagre. Vou falar de novo: quando eles decidem fazer alguma coisa, Deus decide operar o milagre e intervenção divina. Eu estou sentindo que eles estão aqui. Tem gente que vai ser sacudido, despertado. E aí, por que Deus fez isso? Porque enquanto eles oravam e cantavam, Marcos, o carcereiro dormia. O carcereiro está tudo tranquilo, estou com a chave no bolso, não me perturba. Só que os prisioneiros ouviam. Os prisioneiros? O carcereiro está dormindo. Só que enquanto os prisioneiros estão ouvindo, imagina os prisioneiros dizendo: doido, sem motivo para cantar. Quantas pessoas dizem para você: está sem motivo para cantar, está aí com as costas sangrando, está aí numa situação dessa, está com as portas trancadas, está com as algemas, está nessa situação doido. Mas quem conhece o Deus que serve, o Cristo que opera, que peleja, aleluia. E aí o que eles fazem? Eles estão ali adorando. Quando eles estão adorando e estão orando, os prisioneiros estão ouvindo, questionando. São doido, maluco. Nessa situação eu não adoraria. Mas quem é chamado por Deus e sabe que Deus chama, escolheu, não precisa de situação favorável para adorar e orar. Ora todo o tempo e também adora todo o tempo. E aí o que acontece? O terremoto vem. O terremoto vem. Perceba que Deus não faz nada quando eles estão apanhando, Deus não faz nada quando eles estão sendo lançados no cárcere interior, Deus não faz nada enquanto eles estão sendo prisionados com os pés no tronco. Quando apaga a luz, é para estar tudo em silêncio, eles estão adorando, eles estão orando, os prisioneiros estão ouvindo e o carcereiro dormindo. Só que, escuta o que eu vou falar, olha aqui. Enquanto eles estão orando e adorando, o carcereiro está dormindo, mas o Deus que está recebendo não dorme.
O Deus que tem todas as chaves, tem todo o poder, que abre todas as portas, que derruba todos os terrores, grilhões, que vai agir na tua casa, vai agir na tua família. Eu quero profetizar. Para de ser preguiçoso para orar, para de ser preguiçosa, espera alguma coisa acontecer, depois que acontecer eu vou começar a adorar. Não, começa a adorar antes da coisa acontecer, porque a coisa só vai acontecer depois que você começar a orar, e você começar a adorar. E aí o que acontece? Oh glória, eu sinto a presença dele aqui. Deus manda um terremoto. Imagina, Deus se levanta do seu trono e começa a pisar e começa a balançar a cadeia infinita. E todas as portas, não é que foi abrindo uma por uma, abriu todas. Diga, abriu todas as portas. Imagina, abrir todas as portas uma vez só, uma pancada só no meio da escuridão. E aí os pés no tronco é liberto, as correntes são quebradas. Olha aqui para mim. De repente Paulo e Silas estão libertos. Estão? E de bandeja, não só eles, mas também todos os prisioneiros estão com as portas abertas. Imagina a mentalidade de alguém: eu vou fugir daqui, eu vou sumir daqui. Só que o que me chama a atenção é: ninguém conhecia o Deus de Paulo e Silas, só Paulo e Silas conheciam o Deus poderoso. Então eles estão com medo do que acabou de acontecer. Enquanto eles estão com medo do que acabou de acontecer, Paulo e Silas, que poderiam fugir, correr e sair pela porta da frente, diz: não, 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 não. Se Deus permitiu a gente entrar aqui, Ele vai fazer a gente sair daqui rápido. A gente precisa sair fugitivo daqui. E eles estão lá, e de repente depois, escute, no terremoto, o carcereiro acorda desesperado. Ele vai olhar e ele vai perceber que todas as celas estão abertas. Ele vai perceber dizendo: poxa, não precisou eu ter o serviço, o trabalho de passar cela por cela, virar chave em cada lugar aí, mas aconteceu algo, que aquilo que só o Deus de Paulo e Silas pode fazer e operar: abrir tudo, todas de uma vez só, e mostrar que Ele é poderoso. E aí escute, vou encerrar para a gente orar. Ele fica desesperado e diz: eu estou frito. Na cabeça dele, Marcos, todo mundo fugiu, todo mundo. Ele pega a espada, vida por vida, principalmente Paulo e Silas, que falou: cuida desses dois aqui, tá? Tranque e fica de olho, não deixa acontecer nada. Se o carcereiro perdesse alguma vida, fugisse, acontecer com alguma coisa, ia pagar vida por vida. Ele cata a espada. Ele quer dar um fim na vida dele. Quer dar um fim na vida dele. Paulo grita lá de dentro: ei! Oh! Não te faça mal. Quando ele ouviu isso, ele falou: opa! Quem era para fugir, não fugiu. Porque quem está lá sabe o Deus que serve, Deus que abre portas, Deus que abre demônios, Deus que quebra correntes. Ele não precisa agir no desespero, ele age na obediência. E aí ele pega a tocha e ele entra para confirmar. Ele vai ver que está todo mundo aqui, está todo mundo aqui. Aí ele puxa Paulo e Silas para fora da cela. Ele vai ver que todas as celas estão abertas, mas em Paulo e Silas, que estava lá no fundo, cárcere interior, ele vai olhar e vai ver, ele vai trazê-los para fora e vai dizer o seguinte: o que eu preciso fazer para me salvar? Agora escute, aquele terremoto não serviu só para abrir as celas de todas as prisões, dos cárceres interiores e exteriores, serviu para abrir o coração de um homem que não conhecia Cristo. E aí o que acontece? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. E ele diz: tá bom. Ele pega, leva para casa, cura as feridas de Paulo e Silas, cura, vai passar remédio nas feridas. E ele vai fazer o convite, e ele a casa dele vai aceitar Jesus como Senhor. Ele, a casa dele, vai entregar a vida ao Senhor. Paulo agora e Silas vai entender, por detrás do plano de Deus, daquilo que eu sofri, Deus tinha um plano maior de ganhar toda essa família para ele. Agora Paulo e Silas entendem, o propósito é muito maior do que eu imagino. Posso te dar um conselho aqui para a gente orar? Às vezes a gente não está entendendo nada, não está compreendendo nada, mas por detrás daquilo que Deus tem para fazer em você, através de você, é muito maior do que você imagina. Aquilo que às vezes você tem passado, enfrentado,
vai servir de testemunho, e alguém vai olhar para a sua vida e vai dizer: eu quero este Deus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Espírito Santo aí que você tem falado. Sabe por quê? Porque o Senhor vai trabalhar e vai mover para mostrar que Ele é. E agora encerra. Eles voltam para a prisão. No outro dia de manhã, os que comandavam a prisão vão ficar sabendo que Paulo e Silas tinham cidadania romana. Olha aqui para mim, isso é muito sério. Toda pessoa que tinha dupla cidadania naquela época, principalmente que era romano, como Paulo era e Silas também era, não podia fazer nada do que foi feito. Agora o que me chama a atenção é que os caras sabiam disso e não usaram a cidadania que tinha para se defender. Agora a pergunta que eu faço: por que eles não usaram? Não precisaram da carteirada da cidadania que eles tinham, porque eles confiavam no Deus que havia chamado, era maior do que ele. Então, quando eles falam que são cidadãos de dupla nacionalidade, que tem a cidadania romana, os caras ficam com medo e começam a pedir perdão. Só que Paulo e Silas: agora eu quero orar com você. Ouve isso e diz o seguinte: tá bom, só que vocês vão ter que falar para todo mundo que vocês fizeram. Vocês vão ter que reconhecer tudo que vocês fizeram. Agora Paulo faz isso para sair por cima? Não. Porque Paulo faz isso para mostrar que ele é bom? Não. Porque Paulo, eu fiquei me perguntando muitas vezes, já preguei sobre esse texto, mas uma pergunta ficou batendo na minha mente olhando sobre isso: por que Paulo fez questão de chamar e eles pedirem perdão para todo mundo e dizendo o seguinte: olha, não persigam mais essas pessoas, porque não era para defender quem Paulo e Silas era, mas era para defender o reino de Deus em Jesus Cristo. Porque Paulo e Silas sabiam, vai vir perseguição depois, mas serviu de exemplo para nós, porque com crente, com cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém mexe. Aleluia, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Aleluia, eu quero profetizar na tua vida esta noite. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero aproveitar aqui e me despedir das pessoas. Que Deus abençoe no YouTube aí.